Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver uma planilha, uma aba na verdade da planilha que se chama carga equivalente, né? Esse nome vai estar disponível no site do DCC, e nós vamos explorar aqui agora nesse vídeo uma aba dela que que trata do cálculo de um tirante de concreto estrutural, né, com armadura, com possibilidade de ter armadura passiva e ativa. Então o tirante é um elemento, como vocês estão vendo aqui a figurinha, né, um elemento que vai ser submetido exclusivamente à tração, né, uma força resultante externa R. Então nós vamos poder estudar o trabalho, né, da colocação do concreto e de armaduras passivas, né, e armadura ativa. Então aqui tem uma figura genérica, né, uma seção, pode ser uma seção retangular qualquer, uma seção quadrada, é uma seção de concreto. Ela poderá ter, né, armadura passiva, que são essas pretas que estão indicadas aqui, né, e poderá ter armadura ativa de proteção, né. Então nós temos a armadura passiva, nós vamos considerar o aço A50, e a armadura ativa, o nosso aço CP190RB, meramente porque são os dois tipos de aço mais utilizados aqui entre nós, né. Então vamos lá, o que a gente vai fazer nessa planilha? Primeiro nós vamos descrever as relações, né, tensão e deformação dos materiais. Que na verdade nós não vamos aplicar uma força externa, nós vamos controlar o deslocamento desse tirante, na verdade a deformação específica do concreto e do conjunto de armadura, né, supondo que a aderência, então vai acompanhar a deformação do concreto, vão acompanhar os aços, né, que estão inseridos dentro dele. Então a gente vai variar essa deformação e vamos ver qual é a força externa aplicada, porque a força externa aplicada vai ser na verdade a resultante entre a força que está sendo aplicada no concreto, né, em função da deformação desse concreto. Com a deformação eu posso ter a tensão no concreto, e supondo a distribuição uniforme aqui vezes a área, né, eu tenho a força que está sendo tracionado o meu concreto, ou comprimido o concreto, né. Vamos ver que vai ter situação quando aplica a proteção que vai ficar comprimido. Da mesma forma, eu posso também obter as forças que estão atuando nas outras armaduras, né, se houver armadura passiva e se houver armadura ativa. Então a resultante dessas forças é que vai ser a força externa aplicada, né. Quando a resultante é zero, então é porque eu não tenho nenhuma força externa aplicada na minha estrutura. Ok? Então a primeira coisa que a gente faz é a caracterização dos materiais, né? Como eu falei, a tensão, relações tensão-deformação dos materiais. Então nós vamos ter o concreto, que é o primeiro, né? Então nós vamos nessas células que estão aqui com as suas bordas aqui escurecidas, né, ou reforçadas, são a entrada de dados, e as respostas, né, ou os dados calculados estão aqui em negrito, certo? Então a gente informa para o concreto o FCK e informa qual é a área da seção de concreto. Aqui no caso nós pegamos como se fosse uma seção 20 por 20, tá, de concreto, apenas nesse exemplo aqui. Bom, aí aqui nós temos vários cálculos, né, que são feitos, que vocês serão necessários. A primeira é a resistência à tração do concreto, o FCTK inferior, resistência característica inferior do concreto à tração, que a gente usa aquela correlação da norma brasileira, né, seria 0,3 do FCK elevado a 2/3. Então essa vai ser uma das relações. Agora outras são parâmetros, né, necessários para o cálculo do diagrama tensão-deformação, que é esse que vocês estão vendo aqui, né, que aparece na NBR 6118. Então nós vamos usar o diagrama parábola retângulo, que na verdade já é um diagrama teórico, né, não é um diagrama absolutamente exato do concreto, mas é a formulação existente, né, que nós vamos utilizar. Então aqui nós vamos ter a equação, nós vamos trabalhar também aqui, é bom lembrar, os concretos de classe até C50, né, e que seria o FCK menor do que 50 megapascal. Então, sendo a equação dessa parábola aqui, né, tá, ela vai ser, no caso aqui está descrita a parábola do diagrama de cálculo, né, mas nós vamos trabalhar com o diagrama característico, tá. Então, ao invés de 0,85 de FCD aqui fora, que seria a parte
horizontal aqui, da assíntota horizontal da curva, né? No nosso caso vai ser o FCK. Então vai ser o FCK vezes essa relação aqui entre o εc, que é a deformação no concreto, e o εc2, que é esse limite aqui para o final da parábola, né? Elevado a um expoente n aqui. E no caso, para o FCK menor do que 50 megapascal, né? É a classe menor do que esse 50, esse n é igual a 2, por isso que a gente disse que aqui é uma parábola do segundo grau, né? Com vértice aqui. Ok? Então, a partir daqui, ela vai constante, né? Com o valor de FCK, a tensão, até o valor de εcu, que seria o limite. Então, a gente já sabe, o εc2, ele vale 2 milímetros por metro, né? E o εcu vale 3,5 milímetros por metro, que seria esse limite. Com isso, a gente está com essa curva perfeitamente definida. Então, é possível, conhecido um εc, determinar quem é a tensão no concreto, né? No caso de compressão. Tá certo? Então, a planilha, nessa parte aqui, ela calcula, ela fixa aqui o εc2, né? Que é esse valor em 2 milímetros por metro. O εcu em 3,5, né? O n é igual a 2, que é o fator que vai definir aqui o grau, né, dessa curva aqui de tensão deformação. Bom, outra coisa que é calculada é o modo de elasticidade, também usou-se a expressão da norma 5600 raiz de FCK, que também é uma expressão válida para concretos até C50, né? Considerando aqui, existe um fator também αe, que é função do tipo de agregado, né, que é utilizado. Nós estamos usando esse fator é igual a 1, mas quem for utilizar, a planilha está aberta, poderá alterar conforme seja o caso. Também vai ser necessário conhecer como que é a relação tensão-deformação no ramo de tração do concreto, né? Nós vamos considerar que o concreto vai ter também um limite, né? Vai suportar até um certo ponto de alongamento, né? A sua tração antes da fissuração. Então, esse também é um diagrama, tensão-deformação da tração, que está na NBR 6118. Então, veja que ele é um diagrama bilinear, né? Vai até 0,9 do FCTK com uma inclinação, com o ângulo aqui corresponde à tangente desse ângulo, é o módulo de deformação do concreto, tangente inicial, né? Que a gente já calculou ali. E vai até 0,9 do FCTK. Aqui nessa aplicação da planilha, nós vamos terminar aqui, tá? Nós não vamos considerar esse bilinear, mas é possível também fazer, obviamente, essa consideração completa. Então, nós vamos admitir, para efeito aqui dessa planilha, que o nosso concreto vai suportar até um valor de tração 0,9 do FCTK. Que essa deformação correspondente aqui vai depender do modo de elasticidade, né? Vai depender, então, obviamente que esse valor aqui vai depender do 0,9 do FCTK, portanto da resistência, e a deformação vai depender do modo de elasticidade. Então, para esse nosso caso aqui, que a gente já calculou o SI, né? O εct limite, que seria aquele limite, vai ser 0,09 milímetro por metro. Então, 0,09 milímetro por metro, que é bem baixo, seria a deformação correspondente, né, que levaria o concreto a uma tração de 0,9 do FCTK. Lembrar que o FCTK também foi calculado aqui em cima. Ok? Então, essas são as informações do concreto que são suficientes para a gente calcular, quer dizer, dado uma deformação, quer seja de encurtamento, né, que vai ser negativo, quer seja de alongamento, a gente pode determinar, então, qual é a tensão no concreto. Tá certo? Bom, é claro que aqui, né, lembrando, como nós estamos falando de esforço normal, simples, né, então no ramo do encurtamento, uma compressão centrada, vocês sabem que o limite seria o próprio εc2, né, que é 2 milímetros por metro aqui, é o máximo que o nosso corpo de prova, né, que é exatamente o ensaio que a gente está falando, compressão centrada, ele vai suportar. Então o limite seria 2 milímetros por metro de encurtamento, né, e aqui no ramo da tração vai ser aquele εct limite. Ok? Então, passando de 2, o concreto já estaria sendo esmagado. E passando desse εct, passando de 2 milímetros por metro de encurtamento, o concreto é esmagado. E passando, por outro lado, né, de alongamento de 0,09 milímetros, nós teríamos a fissuração do concreto. Ok? Bom, o outro material que a gente vai poder usar é a armadura passiva, né, que é o nosso CA50,
que tem um diagrama tensão-deformação bastante conhecido, aqui o diagrama característico dele, aqui o diagrama de cálculo. De novo, nós vamos usar aqui o diagrama característico. Então, tem um módulo de elasticidade do aço e chega a uma tensão de escoamento, que é o FYK, e atinge aqui o patamar de escoamento dele, né? Podendo ir, no caso do comportamento conjunto, aqui até 10 milímetros por metro, né? No máximo, como a gente sabe. E aqui seria, e portanto, o limite de escoamento. Então, isso aqui é informado aqui. Então, o módulo de elasticidade do aço, considerado também de norma, é 210 gigapascal, né? A tensão de escoamento do nosso CA50, ela é 500 megapascal. E aí é só dividir essa tensão pelo módulo de elasticidade, você vai encontrar 2,38, que seria o alongamento de escoamento do CA50, né? Corresponde exatamente essa deformação aqui, nesse ponto aqui em que há o início, né, do escoamento do aço. Ok? E aqui também você tem uma célula em que você pode, querendo, fornecer a área de armadura passiva que você quer considerar no seu tirante. Tá certo? Então a informação é dada para o seu problema. Bom, agora vem a armadura passiva, perdão, a armadura ativa, né? Que seria, pode ser cordoalhas ou fios, né? No momento, não há necessidade da especificação do tipo, né? Mas sim das características físicas desse aço. Então é um módulo de deformação da armadura ativa, foi adotado aqui 200 gigapascal. Esse módulo ele pode variar um pouco, né? De 196 até um pouco mais de 200 às vezes, né? Em função da variabilidade, né, da sua fabricação. Mas aqui, para efeito teórico, né, prático aqui didático, nós vamos considerar o 200 gigapascal. E para esse aço CP190RB, a gente tem também os dados dos limites dele, né? A tensão de ruptura é 1900 megapascal, né? E a tensão convencional de escoamento do CP190RB, que é o FPYK, é 1710. Então tem essas duas tensões, FPTK e o FPYK. Então esse gráfico também está na NBR 6118, né, que é o gráfico da armadura ativa, que é um gráfico também bilinear com essa característica aqui. Aqui de novo é o ângulo cuja tangente é o módulo de deformação do aço. E aqui a tensão convencional de escoamento, né, que é aquele 1710 megapascal para o nosso CP190RB. Aqui nós vamos fazer uma outra consideração também, que nós não vamos considerar esse segundo trecho aqui. Vamos admitir que o aço entra efetivamente em escoamento a partir do FPYK, tá? Vai ter uma deformação limite para ele, então a partir daqui ele mantém constante a tensão no aço, ok? Apenas uma simplificação aí para efeito de utilização aqui dessa planilha. Bom, com o FPYK 1710, a gente divide isso pelo módulo de elasticidade, né? A gente vai encontrar 8,55 milímetros por metro, que é o alongamento, né, que vai caracterizar o início do escoamento do aço. Seria esse alongamento aqui, tá certo? Esse alongamento correspondente a essa tensão do FPYK, ok? E aqui também tem uma célula para você entrar com uma quanto de armadura passiva, quanto de armadura ativa você quer colocar no seu tirante, ok? Bom, aí esses são os dados dos materiais. Depois nós vamos ter os dados relativos à proteção. Então, nesse tirante, se houver armadura de proteção, nós vamos estirar essa armadura previamente, né? Vamos estirar previamente. Vai ser essa tensão que nós vamos informar aqui, tensão inicial de proteção, né? E depois vamos transferir essa força de proteção, estirar o cabo, e depois os elementos, os equipamentos, né, que seriam os macacos de proteção que foram utilizados, eles vão ter que soltar esses cabos e vão prender então essa armadura de proteção através das placas de ancoragem nas extremidades desse tirante, tá? Então nós vamos ancorar. Então nesse caso da planilha aqui, ó, a gente está puxando, né? Vimos para o CP190RB, existem as limitações de proteção, né, da tensão inicial de proteção, que é 1400 megapascal, que esses limites também estão definidos lá na norma, na NBR 6118, conforme seja pré-tração, conforme seja pós-tensão, né?
Aqui no caso seria, estamos imaginando que seria um caso de pós-tensão, tá? Então o concreto já está executado, então nós vamos puxar essas cordoalhas e vamos transferir, né, depois as forças que estão nos macacos para as placas de ancoragem, aplicando então, né, forças aqui nas extremidades do nosso tirante, que virão então comprimir o nosso tirante. Bom, então se a gente aplica uma tensão de 1400 megapascal, tá? A força inicial de protensão, né, vai ser função da área de aço de protensão que eu apliquei. Então se eu colocar 0, né, eu não vou ter força de protensão, tá? Então se eu colocar 5 centímetros quadrados como está aqui, já vai aparecer 700 kN, que seria a força necessária que os macacos vão usar para puxar, né, numa ponta e na outra, né, esse aço de proteção. Ao fazer isso, né, a armadura de proteção vai ficar com um alongamento de 7 milímetros por metro. Como é que eu sei disso? Que a tensão é 1400 megapascal, a modo de elasticidade é 200 gigapascal. Então a tensão, né, dividido pelo modo de elasticidade me dá o alongamento. Então nós temos um alongamento de 7 milímetros por metro. Podemos alongar 7 milímetros? Podemos, porque esse 7 milímetros é menor do que o epsilon PYK, que é o 8,55, que é o alongamento que levaria o escoamento convencional. Então, nessa hora da proteção, nós estamos com o nosso aço ainda, né, em regime elástico, ok? É isso aí. Bom, agora vem a operação de transferência dessa carga do macaco, né, que estava segurando, para o concreto. E aí vai acontecer o seguinte, né? O concreto vai se encurtar de um determinado valor, tá certo? E a armadura, né, ela vai se encurtar de um determinado valor, de tal sorte que o concreto fique comprimido desses 700 kN que vai aparecer aqui agora, tá certo? Vai existir uma perda de acomodação, né, porque ele vai se encurtar. Teoricamente a armadura acompanharia essa deformação, tá certo? Mas nós não vamos, né, considerar isso. Vamos considerar que essa tensão de 1400 megapascal já seria a tensão implantada de proteção, né, na armadura, logo após então a transferência da carga para o nosso tirante, ok? Bom, então aqui a gente precisa calcular qual vai ser a força, né, qual vai ser o encurtamento que a nossa peça vai ter, tá? Para que essa força, ao receber então essa ação da proteção, né? Isso é feito nessa parte da planilha aqui, ó, através do controle da deformação no concreto. Se eu digo que o concreto não se encurtou nada, zero, eu estou dizendo que a soma das forças, o PS aqui seria a força da armadura passiva, né, com a armadura ativa, vai ser zero, tá? Por quê? Porque o concreto não se encurtou nada, não tem deformação nem no concreto, nem na armadura passiva, se tiver, né, armadura passiva lá, então seria zero. E a resultante do sistema fica sendo só uma força de tração de 700 kN, né, que é a força de tração que está atuando na armadura ativa. Então aqui, pessoal, para a gente achar qual é a deformação no concreto que vai restabelecer o equilíbrio, né, do sistema, né, depois que eu tirar os macacos e o cabo ficar ancorado nas extremidades, qual é o encurtamento que o concreto vai ter. Então, para isso a gente pode usar um atingir meta, né? Por quê? Porque aqui eu tenho a soma, né, das forças no aço e no concreto, tá? Então, por exemplo, se eu posso então fazer o atingir meta, né? Eu quero definir a resultante, né, como sendo zero, quer dizer, eu não quero ter nenhuma força externa, alternando a minha deformação no concreto, tá? Então, com isso, eu acho, desse 0,43 milímetros que apareceu aqui, é a deformação com que o concreto vai ficar quando a força de proteção for aplicada, tá? Então, a força
a soma da força nas armaduras passiva, se tiver, mais a força na armadura, no próprio concreto, é menos 700 kN. Quer dizer, todo o conjunto está comprimido de 700 kN. E como eu tenho tração na armadura, né, ativa de 700, né, como a gente viu aqui, vai dar uma resultante igual a zero, que é isso que a gente quer. Então, nessa fase da planilha, o que a gente calcula é a situação final após a transferência da força de proteção. Tá? Então, a força de proteção foi instalada e no final, quer dizer, não há resultante de força. A força que está tracionando a minha armadura é a mesma força, em sentido contrário, que está comprimindo o concreto e a armadura passiva que tiver lá dentro. Tá? Então, nós vamos ter a força na proteção é 700 kN, a força no conjunto, a força de tração, e no concreto e na armadura que estiver lá dentro, a soma dessas duas forças é menos 700 kN. Então, somando as duas é zero, ou seja, o conjunto de força está autoequilibrado. A peça não tem nenhuma solicitação externa nessa hora. Ok? Então, essa é a condição importante aqui. E no final, pessoal, a gente tem a possibilidade de calcular a carga externa mexendo nessa deformação do concreto. Que a gente sabe, ó, quando o concreto tiver com essa deformação aqui, menos 0,43, né, a resultante é nula. E aqui ele dá o que está acontecendo no ato da proteção. Aqui é uma situação em que eu tenho a armadura passiva, a armadura ativa e a armadura de proteção. E aqui estão as forças. Não? Tanto o concreto como a armadura passiva estão comprimidos, no valor negativo de força. E a armadura de proteção está tracionada, né? Nessa fase aqui, a resultante é zero, que é a soma dessas três forças aqui. Então, essa é a situação de proteção, tá? Se eu quiser ir agora, eu estou então com menos 0,43 milímetros por metro de encurtamento do concreto, tá? Beleza, que eu posso ir até onde? Posso ir até 2 milímetros, né, de encurtamento do meu concreto. Então, vamos lá, se eu agora vou querer aplicar uma força externa, né? Ao aplicar uma força externa agora aqui no meu tirante, né? Lembrar que então, quando a proteção está aplicada, a peça está comprimida, né? De quanto? De zero, nesse caso aqui, para essa situação, menos 0,43 milímetros, né, de encurtamento. Então, quando eu for começar a aplicar a força externa, eu vou descomprimindo a minha peça, né? Então, a ação da proteção é exatamente isso, deu uma compressão inicial no nosso tirante, né? Então, quando eu começar a aplicar a força externa, eu vou descomprimir. Mas o meu controlar é a deformação do tirante. Então ele está com menos 0,43, está comprimido. Vamos dizer que ele passe agora para menos 0,20, por exemplo, né? Ele descomprimiu um pouquinho, tá? Ele descomprimiu um pouquinho. E aí, obviamente, apareceu uma força externa para fazer essa descompressão, 376,7 kN. Tá? Quando que o nosso concreto vai estar sem nenhuma descomprimido, né? Que seria a neutralização, né? Quando ele estiver com zero. Para levar ele para o zero, né? Porque a proteção levou ele a menos 0,43. Para levar ele para zero, eu vou precisar tracionar o meu tirante de uma força de 747,7 kN. Então, aí a planilha dá, né, os esforços. E veja curiosamente, ó, como agora eu não tenho deformação no concreto, né, tá zero. Eu não tenho deformação, portanto, na armadura passiva, portanto, ele também não tem força nela, né, só vai ter força a armadura de proteção, tá? Que passou agora a ter um alongamento maior do que o alongamento inicial de 7, né? Foi 7,43. Porque ela estava com 7, mas eu já tirei 0,43, que é o que estava encurtando antes, passou agora, portanto, para 7,43 o alongamento no aço, e com isso eu tenho uma força externa. Ok? Então essa planilha é interessante, né? Que permite a gente ver o que se passa, né, num tirante desse tipo. Agora vamos fazer um exercício interessante, né, utilizando aqui essa planilha. Vamos primeiro examinar o caso do concreto simples, né, que seria o concreto
sem nenhuma armadura. Então vamos zerar aqui a armadura passiva, tá? Vamos zerar a armadura ativa. Vamos também zerar a força de proteção, força inicial de proteção, né? Não temos proteção. E aí, aqui está todas as características do concreto são as mesmas e tal. Vamos ver então agora aqui na proteção, porque nesse caso seria um caso de proteção zero, né? De qualquer forma a gente tem que descobrir, vamos chegar à conclusão que a deformação no concreto tem que ser zero. É isso que nós vamos ver aqui para zerar essa resultante aqui agora. Ó. Vamos lá, atingir meta. Vamos definir a resultante aqui para o valor zero, alternando quem? A deformação no concreto. Então, vamos chegar, obviamente, aqui, né? Porque tinha alguma armadura aqui.